Muito bem. Então, vejam, o artigo 33, parágrafo 4º, ele traz uma causa de diminuição, uma minorante, sinônimo, causa de diminuição ou uma minorante para o tráfico. E aí, por isso, o tráfico de drogas, em que incide o parágrafo 4º, o tráfico de drogas no qual incide o parágrafo 4º, o que é o parágrafo 4º? É aquele cara que é primário. Vejam só, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão das penas em restritiva de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Ou seja, então, é aquele crime de tráfico de drogas praticado por um cara que é primário, de bons antecedentes, e que não integra e nem se dedica a uma organização criminosa, envolvendo drogas. Basicamente, ele é o mula do tráfico. Meu irmão, só vou te dar 2.000 para você levar essa droga do ponto A para o ponto B. Você leva? O cara leva. Ele está praticando tráfico, mas ele é primário, muitas vezes primário, de bons antecedentes, não integra nem se dedica às organizações criminosas, envolvendo drogas. Então, o que ele faz? Ele vai responder por tráfico. Mas como ele ele é primário, de bons antecedentes e tal, a pena dele vai ficar, muito provavelmente, a pena mínima. Só que você vai diminuir essa pena. E pode ser que se diminua de 2/3. Então a pena mínima fica menor. Pode ficar o quê? Em 1 ano e 8 meses. Só que a lei proibia que se convertesse em restritiva de direitos. Não podia ser. Porque se você tem uma condenação a uma pena abaixo de 4 anos, e o crime não tem violência ou grave ameaça à pessoa, você pode converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Só que aqui o cara era condenado a 1 ano e 8 meses e não podia. Só que agora pode. Agora já há bastante tempo que pode. Então, se o teu cliente ele for condenado pelo tráfico de drogas e a pena dele ficou abaixo de 5 anos, você vai pleitear para ele a aplicação do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Entendendo? Ou então, ele foi condenado, ele era primário, de bons antecedentes, foi condenado pelo crime de tráfico. E não aplicaram para ele o artigo 44. Percebe? Desculpa, não aplicaram para ele o parágrafo 4º do artigo 33, que é essa causa de diminuição de pena. Tinha que ter aplicado? Tinha que ter aplicado. Por quê? Porque se aplicasse, a pena pode ficar em 1 ano e 8 meses. Depois de ser, a pena vai diminuir, porque é uma causa de diminuição de pena. Qual é a diferença de uma causa de diminuição de pena para uma atenuante? Lembram disso, senhores? A Bia já falou isso para vocês algumas vezes. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre causa de diminuição e atenuante? Vai ter que fazer isso em peça, tal. Qual é a diferença? De atenuante para causa de diminuição, senhores? Vejam, o parágrafo 4º é o quê? Uma atenuante ou causa de diminuição? Causa de diminuição. Por que causa de diminuição e não atenuante? Porque a causa de diminuição faz com que a pena, o tráfico é de 5 a 15. A pena pode ficar abaixo dos 5. As atenuantes não podem fazer com que a pena fique abaixo do mínimo. Não pode. Tá? A mesma coisa, agravante e causa de aumento. A causa de aumento pode fazer a pena ficar em 17 anos. Causa de aumento. Se fosse uma agravante, não poderia. Porque as agravantes não fazem com que a pena fique além do máximo. Lembraram? Hein? Muito bem. Então, vejam, o tráfico de drogas, no qual incide, presta atenção, o tráfico de drogas no qual incide o parágrafo 4º, é bom ou é ruim para o cara? Para o traficante? É bom. E por isso a doutrina o chama de tráfico privilegiado. Tudo bem? A pergunta é, o tráfico privilegiado é hediondo ou não? É equiparado a hediondo ou não? Veja a sua súmula 512 aí do STJ. Você tem a súmula 512 escrita aí ou não? Veja aí. Está escrito cancelada. Todo mundo com código atualizado. Veja, uma súmula recente. Sabe o que dizia aí? Sabe o que dizia aí? O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não retira o caráter de hediondez do crime. Ou seja, ele era hediondo. Ele era equiparado a hediondo. Aí o STF veio e disse, não é hediondo. Então, vejam só, o crime de tráfico de drogas, no qual incide o parágrafo 4º, que é o chamado tráfico privilegiado,
Então, o sujeito lá foi preso, ele era primário, de bons antecedentes, não integrava a organização criminosa nem entidade voltada para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas. Aí ele foi preso. O que você vai pleitear para ele? Se a questão não disser aplicação da causa, o quê? De diminuição de pena do parágrafo 4º. E, segundo o STF, esse tráfico de drogas, tráfico privilegiado, não é mais considerado crime equiparado ao hediondo. Se não é, com quanto de cumprimento de pena ele vai poder progredir? 1/6. Percebeu? Se você entendesse que ainda era equiparado ao hediondo, quanto seria? 2/5 se fosse primário. Percebe? 2/5 ou 3/5 se fosse reincidente. No caso, ele era primário porque aplicou o parágrafo 4º. Entenderam isso, senhores? Não é considerado equiparado ao hediondo hoje. O tráfico de drogas no qual incide o parágrafo 4º. Tudo bem? E vejam, você vai poder pleitear, mas nesse caso você não vai pleitear para o teu cliente nem aí a progressão, porque ele nem vai ficar preso, porque você vai pedir para substituir o quê? A pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ah, mas o artigo diz que não pode, mas pode. Pode porque isso foi declarado inconstitucional e o Senado, através da... Está escrito aí, o Senado, através da resolução número 5, suspendeu a execução desse dispositivo. Então, acabou. Está tranquilo para você, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui. Tudo bem? Vamos fazer uma questão. Lívia, primária de bons antecedentes, foi presa em flagrante, enquanto transportava 100 gramas de cocaína a pedido do namorado, conhecido traficante da comunidade em que residiam. Apesar de nunca ter participado de qualquer atividade do tráfico em um momento anterior, Lívia atendeu ao pedido do namorado. Senhor, 100 gramas de cocaína é cocaína pra cacete, tá? Só para falar isso aí, que é 100 gramas. De cocaína é um negócio grande, tá? Vamos lá. Apesar de nunca ter participado de qualquer atividade de tráfico em um momento anterior, Lívia atendeu ao pedido do namorado com medo de ele terminar o relacionamento em caso de ela se negar a praticar o ato. Já na viatura da Polícia Militar, os policiais passaram a filmar Lívia e conversar sobre o ocorrido quando de sua prisão, tendo ela confirmado os fatos acima descritos, sem que soubesse estar sendo filmada. Ponto. Lívia, então, foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343. Durante a instrução, o Ministério Público juntou aos autos o vídeo feito no interior da viatura e dispensou a oitiva dos policiais responsáveis pela prisão, que eram as únicas testemunhas de acusação, tendo em vista, que eles foram transferidos para um batalhão de outra comarca. Ponto. Em seu interrogatório, Lívia permaneceu em silêncio, e aí, pronto, ponto. Insatisfeitos com a defesa técnica que atuava até o momento, a família da acusada, no momento das alegações finais, o contrata na condição de advogado, considerando apenas os fatos narrados, e responda justificadamente aos itens a seguir. Vamos lá. O item que interessa para a gente nesse primeiro momento. Em caso de condenação de Lívia, como incursa nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º. Por quê? Vejam, ela respondeu pelo aqui, já está botando. Incursa no 33, parágrafo 4º. Mas se dissesse que ela foi presa pelo crime de tráfico, o que você alegaria em benefício dela? A aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º, porque ela preenche os requisitos. Primária de bons antecedentes, não integra e nem... Vejam, a prova, ela não aceita que você só ponha o dispositivo e copie ipsiliter o que está ali. Então, fala um pouco diferente de você, porque tem que escrever aquilo na prova, né? Então, você vai dizer que ela preenche todos os requisitos previstos no 33, parágrafo 4º, uma vez que a primária de bons antecedentes não integra ali uma organização criminosa voltada para o tráfico, tá? Mas aqui ele já disse, ó, em caso de condenação de Lívia como incursa nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, é possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, senhores? Sim. Embora a literalidade do parágrafo 4º do artigo 33 proíba, essa proibição já não se encontra mais em vigor, porque a resolução 5 do Senado suspendeu a execução desse dispositivo. Assim,
é possível desde que ela preencha os requisitos do 44, que vai preencher, não é? 44 que diz, ó, a condenação inferior a 4 anos, e desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, vai poder substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Tranquilo isso, senhores? Tranquilo? Tudo bem? A outra pergunta diz assim, é possível a condenação de Lívia apenas com base no vídeo acostado aos autos? É possível a condenação de Lívia apenas com base apenas com base no vídeo acostado aos autos, senhores? Vejam só, é possível condenar alguém? Existem várias provas com esse mesmo tipo de pergunta. É possível condenar alguém com base exclusivamente nos elementos de prova que foram produzidos no inquérito, senhores? Hein? É possível condenar alguém com base unicamente nos elementos de prova que foram colhidos no inquérito? Hein? Vejam só, eu tinha aqui, vamos lá, eu tinha um inquérito policial. No inquérito policial, os policiais prestaram declaração, não prestaram? Falaram que ela estava lá, traficando, transportando droga de um lugar para o outro. Os policiais militares foram ouvidos na fase judicial? Não, porque eles tinham sido transferidos e não foram ouvidos. Não é isso que diz aqui? Só tinha lá o vídeo que eles filmaram. Eles não prestaram declaração depois. Ou seja, só tinha então a prova ali, o vídeo que eles filmaram e aquelas declarações dele lá. Fizeram alguma coisa em juízo? Vamos ver o artigo 155 do CPP. Vamos ver o 155 do CPP. Vejam aí, 155. Vejam lá, 155. O que diz 155, senhoras? O que diz 155? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ressalvadas? Não. Não podendo fundamentar a sua condenação, baseando-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, a regra é, o juiz pode condenar com base nas provas do inquérito, sim ou não? Não pode. Não pode. O juiz não pode condenar só com os elementos informativos colhidos no inquérito, não pode. Por que não pode? Porque não são provas. Por que não são provas? Porque não são colhidos sob o manto do contraditório da ampla defesa. Porque no inquérito não tem contraditório e ampla defesa. Então, se o juiz condena só com base no que foi produzido no inquérito, ele está violando qual princípio? Contraditório e ampla defesa. Estão entendendo isso, senhores? Então, você vai dizer que, se o juiz condenou o teu cliente só com base nos elementos de prova que foram colhidos na fase do inquérito, essa condenação é ilegal. Essa sentença, ela viola o princípio constitucional do qual? Do contraditório e ampla defesa. E viola o artigo 155 do CPP. Além do fato de aquela gravação ter que ser desentranhada dos autos, porque é prova ilícita, porque é feito um interrogatório sem informar, violando aquela garantia constitucional do indivíduo de ser informado a ele de que ele tem o direito de ficar calado. Tudo bem aí? Então, vejam só, é possível, como regra, condenar alguém única e exclusivamente com os elementos que foram produzidos com base no bojo de um inquérito policial, senhores? Não. Por que não? Porque isso vai violar o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, porque uma vez que no inquérito não tem o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, por isso que as provas que são produzidas no inquérito têm que ser o quê? Refeitas em juízo. Porque agora vão serem refeitas sob o manto do contraditório. Vejam, os policiais militares prestaram declaração lá, fase policial. Mas tem que prestar de novo agora, porque em fase judicial é que eles vão ser contraditados. Por isso é que vai ter o status de prova. Aí o juiz vai poder condenar, com base naqueles depoimentos, que foram tomados agora, novamente.
Mas aqueles que foram tomados lá em sede policial não são considerados provas, no sentido técnico, porque não foram produzidos sob o manto do contraditório. Estão entendendo? Então, se o juiz condena com base neles, ele está violando o princípio constitucional do contraditório da ampla defesa. E, além do mais, está violando também o artigo 155 do CPP, que proíbe expressamente essa prática. Estão entendendo isso? Tá? E, nesse caso, além de tudo, você ainda tem a gravação, esse vídeo que foi acostado aos autos, ele deve ser considerado prova o quê? Ilícita, pois foi fruto de um interrogatório sem assegurar as garantias constitucionais do interrogado, ou seja, a informação a ele de que ele tem o direito de permanecer em silêncio e de estar acompanhado por um advogado, tá? Esse é o chamado interrogatório, senhores, vejam, ó, é o interrogatório na polícia, é chamado de subreptício, tá? Interrogatório subreptício. É esse que você está interrogando, filmando, está conversando com ele, naquele de amigão, gravando, e ele não sabe. Percebeu? Não é assim, não pode, é prova ilícita. É prova ilícita. Então, você na fase policial, você está interrogando, você tem que falar, você está interrogado, tem o direito de ficar calado, pronto, acabou. Tá? Você tem o direito de ficar calado? Tem. Precisa necessariamente ter um advogado? Não precisa. Necessariamente não precisa. Na fase policial, no judicial tem que ter. Na fase policial não precisa, pode estar um advogado acompanhando? Pode estar, mas não é indispensável. Mas tem que dizer, olha, você pode ficar calado. Tá? Agora, se está conversando e gravando e depois usa aquilo, é prova ilícita. Foi o que fizeram aqui. Ela estava na viatura, eles gravando e ela não sabia. E, além do mais, as declarações dos policiais não foram o quê? Não foram tomadas novamente em juízo. Não foram tomadas novamente em juízo. Espera aí. Aqui, vejam só, vamos ver uma outra situação aqui. Olha só, Mário foi surpreendido por uma pessoa que, mediante ameaça verbal de morte, subtraiu seu celular. No dia seguinte, quando passava pelo mesmo local, avistou Paulo. Ó, então, Mário foi surpreendido por uma pessoa que, mediante ameaça verbal de matá-lo, subtraiu dele o telefone. No dia seguinte, quando passar pelo mesmo local, avistou Paulo e o reconheceu como sendo a pessoa que o roubaram no dia anterior. Percebe? O cara foi vítima de um roubo, no dia seguinte ele conheceu o marginal que o roubou. Então, esse indivíduo, suposto o Paulo, foi levado para a delegacia e admitiu ter subtraído o celular de Mário mediante grave ameaça, mas alegou que estava em estado de necessidade. O celular não foi recuperado e Paulo foi liberado em razão da ausência da situação flagrancial. Não tinha flagrante mesmo. O flagrante é na hora, ou então você persegue e tal. Não foi nenhuma dessas situações. Oferecida a denúncia pela prática do delito de roubo, Paulo foi pessoalmente citado e manifestou interesse de ser assistido pela Defensoria. Então, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu e mandou citar. Citar e tem 10 dias para apresentar a resposta. Não é isso, senhores? Aí ele disse que queria ser assistido pela Defensoria. No curso da instrução, a vítima, única testemunha rolada pelo MP, não foi localizada, assim como Paulo nunca compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia. A pretensão punitiva foi acolhida nos termos do pedido inicial, tendo o juiz fundamentado seu convencimento no que foi dito pelo lesado e pelo acusado na fase extrajudicial, ou seja, no inquérito. Lembra que o marginal assumiu que roubou mesmo? Veja, a pretensão punitiva foi acolhida nos termos do pedido inicial, ou seja, da ação penal que foi oferecida, tendo o juiz fundamentado seu convencimento no que foi dito pelo lesado e pelo acusado na fase extrajudicial, aumentando a pena base pelo fato de o agente ter ameaçado de morte o ofendido
e deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque foi qualificada. Ponto. Considerando apenas as informações narradas, responda na condição de advogado de Paulo aos itens a seguir. Aos itens a seguir. Senhores, vejam aí. Qual tese jurídica a ser apresentada nas razões de apelação, de modo a buscar a absolvição de Paulo? E aí, senhores? O juiz condenou, única e exclusivamente, com o que foi obtido na fase o quê? Extrajudicial. É possível isso? Como regra, não. Não. Viola qual princípio? Contraditório e ampla defesa. E viola qual artigo, senhores? Hein? 155. Sim, o que é o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, então está lá no artigo 5º da Constituição e no artigo 155 do CPP. Tudo bem? Então viola aí claramente o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa e especificamente também o artigo 155 do CPP, tá ok? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Então vejam. Vamos lá. Tem uma outra situação aqui, importante ainda, voltando para a lei de drogas. Compreenderam essa questão do tráfico e do uso, senhores? E em relação ao tráfico, entenderam quando que aplica a causa de diminuição do parágrafo 4º? Quando o cara é o quê? Quando o cara é o quê? Primário, de bons antecedentes, se não integra a organização criminosa voltada para aquele fim. Aí você vai poder aplicar o parágrafo 4º. Aplicando o parágrafo 4º, vai diminuir muito a pena e vai poder converter essa pena privativa de liberdade em restritiva de direitos? Mas e a proibição constante do parágrafo 4º? A resolução número 5 do Senado, não é do STF, a resolução do Senado suspendeu, depois do dispositivo ter sido declarado inconstitucional pelo STF, houve a resolução do Senado suspendendo a eficácia da lei. Muito bem. É voltada para essa prática. Diz aqui, veja, olha só, desde que o agente não seja primário de bons antecedentes e nem se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Organização criminosa voltada para o tráfico, porque é a lei de drogas, né? Veja só. Muito bem, então a gente já, em relação a esses crimes, está tudo tranquilo. Agora o que eu quero chamar a atenção, e que você precisa saber, o que é? É o que está no artigo, está no parágrafo 1º do artigo 50. Vamos ver o parágrafo 1º do artigo 50. Veja o que o parágrafo 1º do artigo 50 fala. Ó, artigo 50, parágrafo 1º. O que ele diz? Senhores, vejam só, antes de a gente ler isso aí. Sempre que o crime de tráfico deixar vestígio, vai ser necessário a realização do exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito aqui no caso, na droga, ou seja, o exame pericial, a gente vai falar, que é o exame pericial para atestar a natureza da substância. Quando o crime de droga deixar vestígio, a gente só vai poder prender o cara e processá-lo pelo crime de drogas, pelo crime da lei de drogas, se tiver um laudo pericial afirmando que aquela substância é droga. Então vejam só, por que diz isso? Veja o parágrafo 1º aí, o que diz. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, senhores, auto de prisão em flagrante é a mesma coisa que instaurar inquérito. Só que a gente vai prender o cara aí, né? Então, vejam, podia ser para efeitos de instauração de inquérito policial, podia ser, tá? Então, vejam, para efeito da lavratura de auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial.
ou na falta deste por pessoa idônea. É o chamado laudo prévio. É o chamado laudo prévio de drogas. Então, por exemplo, o sujeito foi preso lá com 2 quilos de droga, com 100 gramas de droga, com 50 gramas de droga, ou ele é um usuário, foi com um cigarro de droga. A gente só vai poder decidir que crime que vai ser, se é o 28, se é o 33, só vai poder decidir, se antes de gente decidir isso, tem que pegar a droga e mandar para fazer exame. Tem que fazer isso. Aí o exame volta, ó. A substância aí, a substância tal, que está na portaria 344 de 98 da Anvisa. Ponto. Aí é que vai fazer alguma coisa. Não tem como eu lavrar o flagrante sem saber isso. Não se lavra. Porque aqui no Rio de Janeiro o sistema nem abre, enquanto não vem um laudo. Vem, demora 1 hora, 1h30, já vem. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Abre o artigo 158 do CPP. Abre o artigo 158 do CPP. Abre aí. Abre o artigo 158 do CPP. Abre o artigo 158. Abriram aí? O que diz? Hein? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não é isso? Direto ou indireto, não podendo supri-lo o quê? A confissão do acusado. Veja o artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por terem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ou qualquer outra prova. É por isso que a gente pode condenar alguém por homicídio sem ter o corpo. Por quê? Você pratica um homicídio, o vestígio é o corpo, mas o corpo desapareceu. Se outros meios de prova conseguem atestar a materialidade, você vai conseguir condenar, mesmo não fazendo exame de corpo de delito. A pergunta é possível aplicar o artigo 167 aqui? Você vai dizer não. Não. Então, assim, se o cara lá está com 100 gramas de cocaína na mesa, aí a polícia chega, alguém vai lá e sopra, e acabou, filho. Não tem o que fazer. Não, é prender porque 5 testemunhas viram e disseram que é droga. Não pode. Não pode. Percebeu? Não pode. Cadê a droga para levar para fazer exame? Não tem. Acabou. Estão percebendo? Então vejam só, esse laudo firmado pelo perito é uma condição especial da ação penal. Essa é a melhor tese para você, tá? É uma condição especial da ação penal. Condição especial da ação penal. Por que condição especial da ação penal? Porque o Ministério Público, embora tenha todos os elementos da condição da ação, legitimidade, interesse de agir, justa causa, se não, nos crimes de droga que deixam o vestígio, se não tiver o laudo prévio, não vai poder denunciar o cara. Aí, se você estiver vendo na questão, teu cliente foi denunciado e não foi feito o laudo prévio, está tudo ilegal, está violando o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas. Porque esse dispositivo enxerga esse laudo prévio firmado por perito oficial como uma verdadeira condição especial da ação penal, sem a qual a ação penal não pode ser instaurada. Digo mais, o inquérito policial, a lavratura do... não pode ser feito. Tá? O auto de prisão em flagrante também não pode ser feito. Se não tiver o quê? O laudo pericial firmado pelo perito, nos moldes do que diz o parágrafo 1º do artigo 50. Estão entendendo isso? Então, vejam. Vou falar agora. Então, vejam, condição especial da ação penal. Então, não pode, senhores, não pode. Ah, mas tem 5 peritos, tem 5 policiais que viram a droga e ele jogou fora. Então, mas cadê? Não está. Então, por conta disso, a gente vai usar o artigo 167 e a prova testemunhal vai poder suprir a falta.
Sim, mas aí como que a prova testemunhal vai poder suprir a falta, quando diz o artigo 167? Só que como que a prova testemunhal vai conseguir aferir que aquilo é droga? Fala para mim. Como é que saber que não era farinha? Como é que eu vou saber que não era farinha de trigo, ou qualquer outra porra que não seja droga? Né? Não dá. Essa é a questão. Tá? Então, esse laudo prévio aí é extremamente importante, tá? Vamos lá. Vou falar de outra questão aqui. Vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Não, a gente está colocando aqui que isso é o oposto do caso da arma de fogo. Tem que ter a comprovação da legalidade. O colega está falando, isso é o oposto da lei da arma de fogo. Sim, mas se lá a gente precisa fazer o exame pericial para testar a potencialidade, mas se a gente não consegue fazer o exame pericial, a gente pode usar o artigo 167, e aí outros meios de prova vão atestar, porque é o normal. O normal é esse. Aqui você tem você tem até tese que vai dizer, não, o artigo 167 pode sim, mas para a gente a melhor é que vai dizer que não pode. Tudo bem? Vamos ver aqui. Fazer uma situação de trânsito, tá? Mas vejam só. Vamos lá. Não, peraí. Essa questão está errada, não é isso. Não é isso. Peguei uma questão de outra situação aqui, peraí. Vamos lá. Vejam só. João e Maria, casados desde 2007, estavam passando por uma intensa crise conjugal. João, visando tornar insuportável a vida em comum, começou a praticar atos para causar dano emocional a Maria, no intuito de ter uma partilha mais favorável. Para tanto, passou a realizar procedimentos de manipulação, de humilhação e de ridicularização de sua esposa. Diante disso, ela procurou as autoridades policiais e registrou a ocorrência em face dos transtornos causados por seu marido. Passados alguns meses, Maria e João chegam a um entendimento e percebem que foram feitos um para o outro, como um casal perfeito. Maria, então, decidiu renunciar à representação. Maria, então, decidiu renunciar à representação. Tá, até o ano que essa questão foi feita. Vamos lá. Maria, então, decidiu renunciar à representação. Nesse sentido, e com base na legislação pátria, responda fundamentadamente. Pode haver renúncia, ou seja, a retratação, a representação durante a fase policial, antes de o procedimento ser levado a juízo? B. Pode haver aplicação de penas consistente em prestação pecuniária? E aí, senhores, como é que fica isso aí? Hã? Vejam só, vamos lá. Os crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, né? Isso é uma situação envolvendo a Lei Maria da Penha. E eu anotei um negócio aqui de tráfico de droga, devo ter anotado errado, né? Porra, pois é. Tem um negócio de droga aqui, mas não tinha nada a ver com droga. Eu olhei, pô. Então, vejam só. Isso aqui é um crime, é uma situação que envolve a violência de gênero, né? E, veja, o artigo 7º da Lei de Droga fala das formas de violência doméstica e familiar. Então, você tem violência psicológica. Vamos abrir o artigo 7º aí da Lei 11.340, por favor. Pois é, eu botei aqui alguma coisa, nada a ver com o que eu botei. Então, vamos lá. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre outras. Você tem a violência psicológica, você tem a violência física, a violência patrimonial, né? Você tem a violência sexual, tem várias violências aí contra a mulher. Nesse caso, ele praticou a questão da violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima,
ou que prejudique ou perturbe o desenvolvimento, não é isso? Ou que vise degradar ou colocar essa pessoa, o comportamento, ou crenças dela, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, tudo que ele estava fazendo ali com ela. Não é isso, senhores? Oi? Não, aqui a colega está falando, foi injúria. A questão não fala isso. A questão diz que ele, para tanto, ele passou a realizar procedimento de manipulação, humilhação e ridicularização de sua esposa. E se você vir aqui, as situações são exatamente, estão no 7.2, no artigo 7º, inciso 2. Onde você manipula, mantém isolamento, vigilância constante, perseguição costumais, insultos, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, tá? Ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, tá? Então vejam só, vamos lá. A questão é, pode haver renúncia à retratação? Então, senhores, vejam, digamos que, vamos lá, vamos partir daqui para a questão, tá? Bem, a situação de droga ficou entendida aqui, a questão do laudo prévio? Tem que ter, desde o crime, deixe vestígio. Vejam só, a questão dos crimes que se processam por ação penal pública condicionada à representação. Aqui não diz, mas digamos que o marido tivesse ameaçado a mulher. Ameaçou a mulher. Ameaça. Qual é a ação penal do crime de ameaça? Qual é a ação penal? Condicionada à representação. Aí a mulher foi à delegacia e representou. E aí viabilizou a instauração do inquérito contra o marido. Ameaça vai ser o crime de ameaça. Na forma da lei o quê? Maria da Penha. Na forma da lei 11.340 de 2006. Pronto. Se não fosse na forma da lei 11.343, foi o vizinho da mulher que ameaçou ela. Ela foi lá, representou, ela podia ir na própria delegacia no dia seguinte fazer o quê? Se retratar da representação. Porque é possível se retratar até quando? Até o oferecimento, até o recebimento. Hein? Está no artigo 25. Vamos ver aí. Até o oferecimento, até o recebimento. Ainda bem que a gente vai estar com a lei. O que diz? Vamos ler aí, para a gente lembrar. Até o oferecimento. Até o oferecimento. Então, até o oferecimento de denúncia, ele vai poder o quê? Se retratar. Se retratar. Né? Mas digamos, aí vejam, mas a situação envolve o quê? A Lei Maria da Penha. Envolveu a Lei Maria da Penha, a retratação vai ser possível, senhores? Não, continua sendo possível. Mas não o quê? Não em qualquer fase. Tem que ser numa audiência com o juiz, uma audiência especial com o juiz. Ou seja, só em juízo. E antes do recebimento. Aqui é o recebimento. Então, antes do juiz receber a denúncia, quando a mulher manifesta o desejo de se retratar, desde que o crime seja de ação penal pública condicionada à representação, se a mulher manifestar o desejo de se retratar, o juiz, antes de receber a denúncia, vai designar essa audiência. Essa audiência ela é obrigatória? Não. Ela só vai surgir se a mulher manifestar o interesse de quê? De se retratar. Se a mulher não manifestar o interesse de se retratar, ela não vai ter, ela não vai acontecer. Estão entendendo isso? O STJ já falou isso. Essa audiência só existe se a mulher manifestar a intenção de querer se retratar. Tudo bem? Então, é essa a situação. Essa é a diferença. Então, cabe retratação? Cabe, mas só numa audiência especialmente designada com o juiz, na presença do Ministério Público da Defesa. Antes do juiz, o quê? Receber a denúncia. Artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16. Tá? Artigo 16. Tudo bem? Tá? Então, não pode se retratar na delegacia. Não pode se retratar na delegacia. Mas em sede, tá? Mas em sede judicial, numa audiência especialmente designada, pode ser, tá? E vejam só, em relação
Agora vejam, se fosse o crime de lesão corporal leve que o marido praticou, qual é a ação penal do crime de lesão corporal leve? Condicionada à representação. Mas se for contra a mulher, no contexto de violência doméstica familiar, aí é ação penal pública incondicionada. Tem até a súmula, não tem? Aí passa a ser ação penal pública incondicionada. Vamos ver aí, qual é a súmula, senhores? 542 do STJ. Aí a ação penal passa a ser pública incondicionada. Aí adianta a mulher manifestar o desejo de se retratar? Não, aí não, porque a ação penal é pública incondicionada. Tudo bem? Aí a ação penal é pública incondicionada. Aí vejam só, a mulher, é possível que ela se retrate na fase policial? Não, não é possível. E se o cara for condenado, ele pode ser condenado a uma pena de prestação pecuniária? Hein, senhores? Senhoras? Se o cara for condenado nos crimes envolvendo Maria da Penha, os crimes praticados na forma da Lei Maria da Penha, ele pode ser condenado a uma pena pecuniária? Artigo 17, vamos ver aí. Não pode. Não pode. Veja o artigo 17, o que diz? O artigo 17 veda, expressa, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pena de cesta básica. Acho que não tivesse essa porra, pena de cesta básica, não tem isso. Ou de prestação pecuniária, é essa pena que não pode, tá? Ele não pode ser condenado exclusivamente a uma pena o quê? De prestação pecuniária, tudo bem? Não, nem de cesta básica, não. Olha só, vamos lá, pena de cesta básica, não. Pena de cesta básica não tem, não existe isso, pena de cesta básica, é prestação pecuniária. Só que a prestação pecuniária se exteriorizava através de pagamento de cesta básica. Aí era muito comum o cara falar, fui condenado a umas penas de cesta básica aí. Aí o Lula botou isso aí, pena de cesta básica. Não tem, não existe isso. Tá? Agora, se fosse numa situação que não tivesse violência doméstica familiar, aí o cara é condenado a uma prestação pecuniária, ele paga umas cestas básicas. Aí dá a impressão de que a pena é de cesta básica. Não é. A pena é de prestação pecuniária. Mas na situação envolvendo Maria da Penha, não pode aplicar como condenação uma pena de prestação pecuniária. Ou, como a lei chama, de pena de cesta básica. Entendeu, querida? Tá? Não. Se você disser que viu um marciano falando, não, eu acredito, mas na prova, não. Tudo bem? Não. Tá? Muito bem. Então, essa situação da lei de drogas que eu queria falar, tá? Muito bem. Vejam, então, a gente acabou indo para essa situação aqui da Lei Maria da Penha, só para a gente relembrar, e vejam, e aquela questão da lei de drogas, do laudo prévio, sempre que o crime, o quê? Deixar vestir. Pode ser que o crime deixe vestir? Pode, por exemplo, o crime de associação para o tráfico, que é o 35. O crime de associação para o tráfico não deixa vestir, não tem droga, você prendeu os caras com um radinho de comunicação, falando com os traficantes e tal, aí você prende eles por associação ao tráfico. Não precisa ter droga com eles. Aí você vai lavrar o flagrante, vai denunciar o cara, sem ter droga ali, entendeu? Mas quando o crime tem droga, tem que fazer o quê? O laudo, o exame pericial. Senão, não tem como. Tudo bem? Então, a gente passou aí, mas está tranquilo, está valendo. Fizemos com bastante tempo esse último bloco aqui agora, bem mais do que é o habitual, mas, enfim, foi por conta dessa situação. Eu espero que fique tudo bem, tranquilo, tentem, assim, faça o que relaxe você. Se o que relaxa você é ficar lendo alguma coisa, faça isso. Se não, vá ao cinema, faça alguma outra coisa. Mas tem gente que não, eu tenho que ver alguma coisa e tal. Se você for assim, você estuda. Você não vai dormir mesmo no dia anterior. Então, de repente, você pode dar uma olhada nisso. Ou então vai ver uma Netflix, vai ver qualquer porra, mas vai tentar relaxar em relação a isso. Tá bom? Não vai entrar numa de que vou morrer, meu Deus do céu, porque isso já está configurado, está cientificamente comprovado que o seu rim, quando você está numa situação de estresse bastante aguda, o seu rim, ele libera uma substância que imediatamente atua no teu cérebro e impede a tua memória de evocação recente. E aí você dá aquele branco. Muito comum você, em prova, você não lembra, aí quando você sai da prova, que tu mete o pé para o lado de fora, você lembra. Por quê? A situação de estresse,
diminuiu e aquela proteína, ela desaparece. E aí você recorda a tua memória. Então você tem duas opções, arrancar o rim, que porra, não pode ser uma coisa normal, mas tem gente que vai arrancar o rim, ou então se acalmar. Porra, é isso. São as duas opções que seriam cabíveis nesse negócio. Então você faça isso, fique calmo em relação a isso, né? As coisas não acontecem porque você quer que aconteça. Elas acontecem porque você se preparou e você tá bem naquela questão. Tudo pode acontecer num concurso. Você pode sentar lá e a janela cair, um desgraçado de um carro apitar o alarme. Pode acontecer tudo no concurso, tudo. Então, é normal, tá? Concurso é assim. Então, você tem que ficar calmo e saber que vai acontecer para todo mundo que continua. Se Deus quiser, com a gente vai conseguir galgar isso o mais rápido possível. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.